Sem ti não somos nada, somos cinza, somos pó. Nós somos fracos e falhos e pecadores, mas nós nos derramamos diante da tua presença, diante do Todo-Poderoso, meu Pai. Nos colocamos na tua presença. Manifesta a tua graça, Senhor. Manifesta o teu poder aqui nessa noite, meu Deus, pois nós queremos mais e mais de ti, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, alcança agora, Senhor, aquele lar que está à beira da destruição. Ó Pai, alcança, Senhor, essa família. Restitui, Senhor, este casamento para a honra e glória do teu santo nome. Quantas pessoas angustiadas, oprimidas pelo inimigo, Senhor, mas que nessa noite o Senhor possa alcançar essas vidas para a honra e glória do teu santo nome. Ó Pai, que nós estejamos aqui, Senhor, para servir ao Senhor de corpo e alma, Senhor. Ó Pai, que não seja simplesmente da boca para fora, mas que nós estejamos, ó Pai, com o nosso coração, ó Pai, aberto a ouvir, a entender, ó Pai, tudo que o Senhor tem a nos dizer, seja através de um louvor, seja através de uma leitura da tua palavra. Nós estamos aqui para adorar o teu santo nome. Nós estamos aqui para te engrandecer, meu Deus. Esteja conosco no decorrer deste culto, que a tua presença seja manifesta neste lugar e que o teu Espírito possa encher essa casa, que o teu Espírito possa tocar essas vidas. Quantos corações angustiados que entraram aqui nessa noite, quantos corações aflitos, Senhor, mas o Senhor é o Deus que conhece o profundo, o oculto e o escondido. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece todo mundo, ó Pai, e que o Senhor venha colocar a calmaria dentro deste coração, dentro deste ser, ó Pai. Ó Senhor, é para a honra e glória do teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, Espírito Santo. Continua conosco. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mais uma vez eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode exaltar o Senhor porque Ele se faz presente. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Eu convido a igreja, em nome de Jesus, a se colocar de pé e abrir as vossas Bíblias em Salmos 19, primeiro. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Salmos 19, primeiro. Se você sentir de glorificar, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Amém? Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Toda a igreja pode ler comigo? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Amém? Exalte o Senhor com palmas. Aleluia. Deus seja louvado para todos sempre entre nós. Você pode dizer amém? Exalte ao Senhor, meus irmãos. Deus está presente neste lugar. Que privilégio, que alegria é poder estar na presença do Senhor. E nós nos alegramos.
Depois de uma festa bonita, nós continuamos nos alegrando na presença do Senhor. Afinal, o dono da casa, ele continua aqui para nos encher do seu poder, da sua alegria e da sua misericórdia que tem permeado as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à antífona desta noite, que se encontra em 1 João 4,10, e diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Todas as vezes que nós nos colocamos na presença do Senhor e nós vamos fazer uma reflexão, você pode se sentar em nome de Jesus. Todas as vezes que nós nos colocamos na presença do Senhor e nós vamos refletir a respeito de algo, a respeito de um texto bíblico, nós olhamos para aquilo e vemos que para o cristão é como se fosse um guia, mas para o cristão verdadeiro aquilo é de verdade uma guia. Nós olhamos então para esse verso e começamos a entender que é muito facilmente que os homens colocam para si o amor como algo muito raso. E aqui o fato do amor ele vai muito além, porque se nós olharmos de uma ótica humana, nós vamos entender que quando uma pessoa nos ama, fica muito mais fácil retribuir este amor. Por exemplo, quando nós nascemos e os nossos pais, quando nós ainda somos indefesos e nós não sabemos nos cuidar, os nossos pais oferecem a nós não apenas a alimentação e o teto sobre as nossas cabeças, mas oferecem a nós todo o carinho, o cuidado, o zelo, a educação e por aí vai. E é muito fácil, meus irmãos, nós olharmos para os nossos pais com esse olhar de amor. É muito fácil nós olharmos para as pessoas que nós amamos com este olhar. Mas entenda você que a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela vai nos dizer a respeito de um amor muito diferente. Agora esse amor é o tal do amor surpreendente de Deus para os homens. E aqui eu anotei: quando eles ainda eram pecadores e inimigos, Ele os amava tanto, tanto, que envia o seu Filho vivo para que ofereça a sua vida por nós. Você consegue, meus irmãos, imaginar o tamanho do amor de Deus? Não é apenas como o amor oferecido a nós pelos nossos pais e nós retribuímos este amor. Não é sobre isso. Vai muito além, vai muito mais profundo do que isso. Não são apenas palavras ou gestos. Não é apenas isso. Vai além, está falando de um amor profundo, está falando de alguém que era inimigo anteriormente e agora o Senhor olha para nós e mesmo nós correndo dele, Ele nos chama para os seus braços, Ele nos ama. E essa noite é uma noite que o Senhor nos prepara. Por mais que você que está na sua casa, ou você que está aqui na igreja, e ainda que nós estejamos em um pequeno número, por mais que ainda assim seja, o Senhor tem para nós hoje um amor que vai além do nosso merecimento. O Senhor tem para as nossas vidas essa noite um amor que vai além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Talvez você adentrou as portas desta igreja esta noite, ou você que nos assiste, e você está desprezado, você está triste, você está angustiado, você está passando por diversas situações e por maus bocados você tem passado, mas a mensagem do Senhor para ti esta noite: o amor dele vai além da inimizade, o amor de Deus para a sua vida vai além daquilo que os homens colocaram como um pretexto para não o servir. O amor de Deus para a sua vida vai além de tudo aquilo que você tem como entendido que seja um amor, e este amor é superficial. O amor de Deus vai muito além do que tudo isso. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. O amor com o qual Deus amou o mundo, ao ponto de vista dos homens, de enviar o seu Filho para resgatá-lo e salvar, ele difere em alguns aspectos do amor pelo qual nós entendemos. Ele ama todos os verdadeiros crentes. E aqui eu anotei: o primeiro foi chamado de amor à piedade, ou benevolência, o amor antecedente a Deus. E com esse amor Deus amou toda a raça humana. E o segundo amor é chamado de amor à complacência, ou deleite, ou é, consequentemente, amor de Deus. E com este amor de Deus, Ele ama todos os crentes sinceros. Que esta noite, independente dos seus problemas, independente da sua situação, esteja você bem ou mal, esteja você passando por uma situação de dificuldade, de tristeza, de alegria ou de choro, não sei.
O amor de Deus vai permear as nossas vidas, vai penetrar nas nossas vidas, vai trazer para nós não apenas aconchego, mas a alegria que o mundo não pode dar. Você pode aplaudir a este Deus? E assim nós começamos falando do amor de Deus, e nós findaremos este culto falando a respeito do Deus de Israel. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Aleluias. O Senhor, Ele está aqui. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Convite à contrição. Eu deixei um versículo para reflexão. Apocalipse 22:14. A igreja pode continuar sentado, tá? É para meditação. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. As portas, elas estão abertas, mas um dia ela vai se fechar. E o convite à contrição dessa noite é: se você tem oportunidade ainda de entrar por esta porta, aproveita essa oportunidade que o Senhor te deu. Porque nós estamos aqui em reverência ao Senhor Jesus, para prestar o culto ao Senhor Jesus. E se você entrou com este objetivo, aproveita, porque essa oportunidade é única. A porta irá se fechar. Será que nós estamos salvos? Ou será que nós estamos vindo por vir à casa do Senhor? O Senhor te chama nessa noite. Venha como estás. Confia no Senhor e será salvo. Amém? Pode exaltar o Senhor. Aleluias. Irmãos, como a hora já está bastante avançada, nós vamos abrir as oportunidades dessa noite. Amém? Eu quero convidar a nossa irmã Adna para louvar. Enquanto isso, vamos lendo o versículo da palavra. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém? Estamos aqui para servi-lo, né? Então engrandeça ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Vamos louvar ao Senhor com o hino 400 da harpa, amém? Aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, e sou filho
Só em Jesus nós vamos vencer. Passe o que passar, lute o que lutar, esteja sempre com o Senhor Jesus. Com Ele não há guerra sem vencer, com Ele não há problema sem solução. Ele é o único e suficiente. Amém? Irmão Valdecir está com a oportunidade. Eu não sei se o grupo vai louvar. Pode exaltar o Senhor. Aleluias. Em Jesus o mal hei de vencer. Em Jesus a rocha inabalável. Em Jesus, oh, aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vou louvar um hino, amém? As palmas é para Jesus, porque Ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa honra, por nome dEle ser glorificado. Vou louvar um hino, amém, irmãos, do Elias Silva. Você que souber, louve comigo, amém? Se você está pensando em parar, não pare. Se você está pensando em abaixar a cabeça, não abaixe. Se for abaixar, Jesus te compreende e vai colocar você de pé, amém? Glória a Jesus. Erga agora a cabeça, não fique triste, ou não, porque parar tão cedo assim, até diz Deus te esqueceu, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, ou não, repreendeu o devorador. Ergue agora a tua cabeça, vem ter uma posse da vitória, a sua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, se você chorar, Ele te consola, quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o mesmo ontem e agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até para voar. Voe agora nas asas do vento, porque a vitória é sua, é sua, é sua, a vitória é sua. Se você cair, Ele te levanta, e se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o mesmo ontem e agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Jesus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até para voar. Voe agora nas asas do vento, porque a vitória é sua, é sua, é sua, a vitória é sua. Deus mandou eu te dizer, pare agora de sofrer.
a cabeça. Não pare, amém? Você é amado por Jesus e as palmas é para Ele, porque Ele é quem merece, amém? Glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Erga sua cabeça. Amém? A irmã Nilva está com a oportunidade. Irmã Nilva, aleluias. Vamos receber a serva do Senhor com palmas que engrandecem o nome do Senhor. Mais palmas que exalte o nome do Senhor. Ele está aqui. Aleluias. Glórias a Deus. Ai, Senhor, igreja, para mim é um grande motivo de alegria estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. Eu sou um grande Deus que fechou a boca dos leões na cova de Daniel. A pedrada que mandei Davi atirar estava na fornalha. Ali dentro eu caminhava com os 3 jovens judeus. Eu era o 4º homem que o fogo não consome. Sou mesmo Deus. Eu abro portas onde não há porta. Abro caminho no meio do mar. Que o vento contra ti te florescer. Estenda a mão e eu passo parar. Eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó. Te guardo noite e dia, não te deixarei só. O que me confia, e sempre em seu redor os meus anjos guerreiros. O que me confia, e sempre a seu redor os meus anjos guerreiros. Eu abro portas onde não há porta. Abro caminho no meio do mar. As ondas contra ti te florescer. Estenda as mãos e eu passo parar. Eu sou o Deus de Elias, de Isaac e Jacó. Te guardo noite e dia, não te deixarei só. O que me confia, e sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Não tem coisas melhores, os anjos, nosso Deus. Por isso nós temos que ser fiel ao nosso Deus, não brincar de ser. Não, eu estou por estar na casa do Senhor, nós temos que estar com certeza. Eu vou receber isso, eu tenho certeza que já recebi. Eu tenho certeza que aquela solução foi resolvida. Eu estou agora, hoje é domingo à tardezinha. Amanhã eu vou trabalhar, eu tenho certeza que minha vitória já estou levando. Tem problema na casa? Confia no nosso Deus, confia com o joelhinho. Senhor, eu recebi, amém. E seja fiel, que Ele é fiel a nós. Aleluia. Louvado seja o nome, engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Oh, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos ao momento da súplica. Você que pode, fique de pé. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos interceder a Deus pela vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão acamados, daqueles que estão com qualquer que seja a dificuldade, que nós não temos as ferramentas para solucionar, mas o nosso Deus tem. Amém? Em Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Essa passagem, meus irmãos, ela não deve ser entendida no sentido de que, se nós professarmos com a nossa boca, fizermos uma profissão audível de fé, nós seremos salvos. Não é isso. Nós sabemos que a salvação é pela graça e por intermédio de um dom dado por Deus chamado fé. Mas na época em que Romanos estava sendo escrito, esse livro de Romanos, ele diz que confessar a Jesus tipicamente resultava em uma perseguição. Não é como hoje, meus irmãos, em que nós vivemos em um país laico, e nós temos a liberdade de falar de Jesus, nós temos a liberdade de dizer: eu sou de Jesus, eu sirvo a Jesus, e nada nos acontece. Aquela época, se você confessasse com a sua boca, de forma audível diante dos homens, então você passava a correr um sério risco de vida.
Confessar a Jesus era algo que não podia ser feito com meias palavras, ou na incerteza. Será que, não, eu vou confessar a Jesus porque está na moda? Não. Aquela época em que Romanos foi escrito, confessar a Jesus significava que a partir do momento em que você estava dizendo diante dos homens e confessando diante daqueles homens todo o poder e majestade de Jesus, você estava pronto a sofrer de dificuldades, com tristezas, com perseguição e até com a perca da sua vida. Hoje é muito simples, meus irmãos. Hoje, infelizmente, se tornou moda dizer que sou cristão, dizer que amo, dizer isso ou aquilo. Mas à época, a afirmação, ela tinha uma responsabilidade gigantesca, porque junto com aquilo, caminhávamos em uma linha tênue entre a vida e a morte. Quando eu olho para isso, meus irmãos, a frase, você será salvo, ela não se destina a revelar uma condição para a salvação pela confissão pública de um credo. E aqui eu anotei, mas sim um fato concreto de que ninguém enfrentando a morte iria confessar Jesus Cristo como Senhor, a menos que isso fosse verdade em seu coração. Este é o momento em que nós iremos orar uns pelos outros. E o porquê falar disso? No momento em que nós formos orar uns pelos outros, que você mencione o nome de Jesus. No momento em que você se lembrar de alguém que está doente, no momento em que você se lembrar de alguém que está aprisionado, no momento em que você se lembrar de alguém que está passando por uma situação atípica, por algo que não tem solução à vista dos homens, que você se lembre de mencionar o nome de Jesus. Como aqueles homens que mencionavam o nome de Jesus com toda a fé e veemência, sabendo que neste nome contém todo o poder, e sobre a vida deles agora também andava uma carga que poderiam sofrer com a morte. Hoje você não vai ser morto por dizer a respeito do nome de Jesus, mas se você orar com fé, crendo no nome de Jesus, como diz lá em Salmos 20, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Se você acreditar nisso, se você acreditar no nome poderoso do Rei dos Reis, então Ele vai entrar com cura, então Ele vai entrar com libertação, então Ele vai entrar nesse lar despedaçado e vai trazer harmonia, então Ele vai chegar e trazer à vida das pessoas aquilo que de verdade mais importa, que é salvação, através da sua graça transformadora. Vamos orar essa noite. Você que está na sua casa, independente de qual que seja a sua situação, pela minha fé, que não seja pela sua, mas pela minha fé, que você ore ao Senhor e o Senhor vai te tirar dessa situação de tristeza, dessa situação tão terrível que você passa. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, em Teu nome nós clamamos essa noite. Nós oramos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, neste lugar. E eu clamo aqui, Senhor Jesus Cristo, na autoridade do Teu Espírito Santo, ó Deus, por vidas, Senhor Jesus Cristo, que estão cativas na mão do inimigo, por pessoas que estão necessitadas, ó Deus, de uma cura, de uma transformação, por pessoas que estão necessitadas do Evangelho puro e verdadeiro de Cristo Jesus, por pessoas que estão sedentas de uma mão amiga, de uma palavra amiga, de um abraço amigo, Senhor. Essa é a noite que o Senhor nos preparou, para que venhamos nos alegrar juntos em comunhão, ó Deus, sentindo a Tua presença e sabendo que aquele que tem em suas mãos a chave, não apenas das vitórias que as pessoas tanto querem, mas que tem em suas mãos aquilo que nós realmente precisamos, que é sermos transformados, que é ter um coração contrito, que é ter, Senhor Jesus Cristo, a vida de verdade entregue a Ele. Que essas pessoas, Senhor, hoje recebam de Tua parte, recebam do Senhor um bálsamo sobre a sua ferida, sobre a sua tristeza, sobre o seu desânimo, sobre o desprezo que tem recebido, talvez até do irmão da igreja. É nessa noite que eu declaro, na autoridade do Espírito Santo de Deus, é nessa noite, Senhor, que nós declaramos na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, cura, libertação, transformação, Senhor. Nós não oramos aqui por prosperidade, nós não oramos por carro ou por casa, mas nós oramos por famílias unidas, nós oramos por pessoas transformadas, nós oramos, Senhor Jesus Cristo, por aquelas pessoas que estavam se lameando no pecado, mas agora
agora a luz redentora, a luz de Cristo Jesus veio para iluminar este mundo de trevas e trazer uma paz que somente o Senhor Jesus pode dar. Entra neste lar que permite neste momento, Jesus. Traz salvação sobre essa vida. A mensagem desta noite se aproxima, Senhor. Traz salvação sobre essas vidas, Senhor. Derrama no Teu Espírito Santo, ó Deus. E que privilégio nós temos ainda, Senhor, de estar na Tua presença e podermos orar e clamar ao Senhor, sabendo que o Senhor nos ouvirá. Abençoa o irmão e a irmã. Abençoe a cada um, ó Deus. Abençoe os seus filhos. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração. E nós te louvamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor, meus irmãos. Antes de entrar num outro momento, uma conversa que eu tive na segunda-feira com o irmão Valdecir, no carro. E ali mesmo, meus irmãos, ali uma conversa muito simples, mas quando você está com alguém que serve a Deus de coração, o seu coração ele se alegra. Você vê a simplicidade, você vê que não tem vaidade, você vê que de verdade servir a Jesus e aqueles que servem a Jesus são diferentes. Não é o terno e o paletó, não é nada dessas coisas, meus irmãos. A graça do Senhor, o amor do Senhor, Ele está disponível, enchendo não apenas este lugar, mas os nossos corações. Que você esteja sensível essa noite para sentir a presença do Senhor, porque o Rei dos Reis, Ele se faz presente neste lugar. Aplauda o nome de Jesus enquanto há tempo. Aplauda o nome do Mestre, do Rei dos Reis, enquanto ainda nos é dada esta oportunidade. Aleluia. Aleluia. Nós vamos, meus irmãos, para o momento das ofertas. E em Salmo 100, no verso de número 4 diz: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Como desde lá do princípio, meus irmãos, eu estava falando sobre mencionar o nome de Jesus, sobre mencionar o nome do Rei dos Reis. Que privilégio nós temos aqui, meus irmãos, de poder livremente falar de Jesus, de poder livremente mencionar o nome de Jesus Cristo. Eu não sei se você tem a noção precisa do quão poderoso é o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, a quem foi outorgado todo o poder, toda a majestade está no nome de Jesus Cristo. E em nosso serviço litúrgico, meus irmãos, nós dizemos: fale bem o nome de Jeová, fale bem do nome de Jesus Cristo, fale bem do nome do Deus de Abraão. E por que citar isso no momento da oferta? Porque muitas pessoas não entendem. Você pode se sentar? Muitas pessoas não entendem, acreditam apenas que este momento é o momento em que nós enfiamos simploriamente a mão no nosso bolso, tiramos um papel ou uma moeda metálica e colocamos numa salva, mas não é isso. É o momento de nós reconhecermos que nós não estamos barganhando com o Senhor, e moeda nós não temos para fazer essa barganha. É o momento em que nós temos de reconhecer o privilégio que nos é dado vez após vez, quando nós pisamos na porta desta igreja, ou qualquer que seja que sirva a Jesus. Nós temos um privilégio. E é por isso que nós louvamos a Deus com as nossas ofertas. É por isso que você que tem louva, e você que não tem também será abençoado da mesma forma. Aqui nós não forçamos a oferta, é livre. Você que sentir no seu coração, abençoe a obra missionária, abençoe para pagar as contas da igreja e só. Mas o que eu quero que você se lembre é que nós temos um privilégio de poder constantemente não apenas mencionar o nome de Jesus, mas viver em nossas vidas e sentir em nossos corações o seu cuidado, o seu zelo e o seu amor para conosco. Amém? Adore publicamente a Deus, e quando você vier à casa de oração, seja grato por ter esse privilégio. E quando você entrar nos tribunais, elogie-o pela permissão que te é dada. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. Você não está aqui, meus irmãos, para outra coisa a não ser para enaltecer o nome de Jesus. Você que pode, oferte ao Senhor. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem
o Senhor abençoará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração. Dando a eles gozo, paz e alegria, Abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém, Jesus, exalte ao Senhor. Pode exaltar, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos para a saudação e acolhida. Em Salmo 121, versículo 8, diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo na casa do Senhor. E que não foi em vão você passar na porta ou entrar aqui essa noite. O Senhor escolheu esse dia para te abençoar. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas saiba que o nosso Deus, Ele te conhece. Ele sonda o profundo e o escondido do nosso coração. Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Então eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo na casa do Senhor. Essa é a casa do Pai, não é outro lugar senão a casa do Senhor. Amém? E você tem livre acesso para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Exalte ao Senhor. Aleluias. O coral Lúdicos está com a oportunidade. Logo em seguida, nosso irmão Ismael trará a mensagem nessa noite. Amém? Aleluias.
Aleluias. Vamos pedir para que o Senhor dirija os nossos passos. Ele que guia a nossa vida, Ele que conduz o nosso caminho. Deixa Ele guiar os seus passos nessa noite. Por onde você tem trilhado, deixa que o Senhor conduza o teu caminho. Amém? Irmãos, em nome de Jesus, vamos se colocar de pé. Nós já vamos passar a palavra para o nosso irmão Ismael, que trará a mensagem nessa noite. O Senhor irá continuar a falar nos nossos corações. Se você está aqui com o teu coração aberto, o Senhor irá falar contigo. Amém? Aleluias. Senhor Deus e Pai, aqui, Senhor, está a vida do nosso irmão Ismael, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha usar o teu filho em tuas mãos como um instrumento, ó Pai, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui nessa noite. O Senhor conhece todas as pessoas que entraram aqui, Senhor, e que o Senhor venha falar profundamente em nosso coração, porque nós precisamos mais de Ti, Senhor, e que a cada dia nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça e resplandeça em nossa vida. Fala, Senhor, nessa noite, usa o teu filho em tuas mãos poderosamente, Senhor, em nome do Senhor Jesus eu creio na vitória dessa noite. Engrandece o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Quem quer sempre ser guiado e regido pelo Senhor aqui, diga amém. Vamos cantar mais uma vez esse coro? Guia-me, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. uma vez mais. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Se nós de fato sermos guiados pelo nosso Senhor Jesus, nós não vamos tropeçar. E se Ele nos reger em tudo, na nossa existência pela face dessa terra, ainda que passamos por momentos de tristeza, angústia, em Jesus nós nos alegramos, porque nós temos fé, convicção, que nós somos regidos pelo nosso Senhor. Aleluias, amém, meus irmãos? Vamos à palavra do Senhor, dando continuidade a essa série de mensagem. Glórias a Deus. Livro de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 17, para a glória de Deus o Pai. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Se podemos ler, digam amém. Glória a Deus. Então leiamos a palavra do Senhor que nos diz assim, capítulo 1, e o verso 17, carta de Paulo aos Romanos. Visto que a justiça de Deus se revelou no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Uma vez mais. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, ou o justo viverá pela fé. Amém? Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nos colocamos em Tua presença santa, uma vez mais, em oração, ó Deus. Clamamos ao Senhor, eu suplico a Ti, Senhor, por graça, por misericórdia, Senhor, que o Senhor venha conduzir-nos, venha nos reger de fato, Deus, na exposição e na prática da Tua palavra aqui nesse local, aqui nesse momento, aqui nesta noite, Senhor. O Senhor sabe que eu não posso dar nada a essa amada irmã, a essa amada irmã, Senhor, meu Deus, mas o Senhor o pode, pois o Senhor é o nosso Criador, é o nosso Senhor, ó Deus. Fala aos nossos corações por graça, Espírito Santo, venha interagir com o Teu povo, Espírito Santo, venha
encher essa igreja, aleluia, de fé. Vem encher essa igreja da sua graça, da sua glória, da sua presença. Espírito Santo de Deus, falai aos nossos corações, faça com que os nossos corações fervam por causa da tua palavra, em no nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém. E louvado seja Deus. Olha, amados, meus amados irmãos, pode assentar, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Há 2 domingos atrás, o nosso irmão Caleb, pastor Caleb, deu a abertura a essa série falando sobre a importância de nós termos como nosso guia somente a palavra do Senhor. Pulou-se um domingo, foi o domingo do Dia das Mães, não teve culto com os lúdicos corais aqui. No domingo passado, o nosso irmão Kleber falou sobre a graça. Pela graça nós somos salvos, né? Pela fé em Deus e pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é um dom de Deus para nós. E hoje, o Senhor, nosso Deus, quer nos conduzir a respeito da fé. O nosso irmão Kleber deu uma introdução breve, o que motivou, de fato, esses 5 pilares, glórias a Deus, que dele veio a reforma protestante, sobre os desvios que vieram ocorrer, e pessoas responsáveis, pessoas que buscavam de Deus, receber a iluminação de Deus, a graça do Senhor nosso Deus, para voltar-se à prática, glórias a Deus, da palavra do Senhor. Graça, palavra de Deus, fé, somente, glórias a Deus, somente a Deus a glória, e o último eu esqueci agora, somente Cristo. O que é isso? Vou tentar simplificar aqui rapidamente, numa linguagem jurídica. Há um tópico no direito civil, que diz que o acessório acompanha o principal. Se o principal deixa de existir, os acessórios caem todos. Era isso que estava acontecendo. O principal é a palavra de Deus. Compreende isso? O principal, o cerne, o núcleo, a premissa, tudo parte daqui, da palavra do Senhor. E homens avarentos, glórias a Deus, por causa de dinheiro, de fama e de riqueza, deturbaram, começaram a colocar acessórios ao principal. E começaram a dizer, a professar, glórias a Deus, e a pregar, a ensinar que se não houver o acessório, o principal não tem efeito. Se você não fizer esse A ou B, que acessória ao principal, você não consegue de fato a salvação, por exemplo, o perdão de pecados. E o Senhor levantou homens, glórias a Deus, naquele século, 1517 por aí, louvado seja Deus, para dizer que não, só o principal basta e não precisa de acessório. E isso não é diferente dos dias de hoje, glórias a Deus. Somente a exposição e prédica da palavra em muitas igrejas não tem sido mais o suficiente. É preciso fazer eventos, é preciso fazer outras coisas, ter outras motivações, senão o povo não vem na igreja. Glórias a Deus, o somente as escrituras não deixou de ser suficiente para alguns. Mas eu digo a você, amado irmão, a você, amada irmã, que somente a palavra é o suficiente. Somente Jesus Cristo é o suficiente. Somente a fé em Deus, aleluia, em Deus, pela obra do Senhor Jesus Cristo é o suficiente. Não precisa de acessórios. Não precisa disso ou daquilo ou de motivações para se chegar ao principal, que é a palavra do Senhor. E o tema hoje, glórias a Deus, é fé. E nos diz a palavra do Senhor que Deus é autor e consumador da nossa fé. Naquela ocasião você precisa ter acessório, coisas, fazer algumas outras coisas, pagar por isso ou por aquilo para poder ter perdão de pecados e salvação. Mas não, a palavra do Senhor nos fala que somente a fé, através da obra que o Senhor Deus fez no Senhor Jesus Cristo por nós, é o suficiente para sermos salvos. Nós não precisamos fazer nada, irmão Ismael, nada, porque ainda que nós fizemos alguma coisa, ainda que nós fizemos justiça, diz a palavra do Senhor lá em Isaías, que toda nossa injustiça é como trapo de imundícia. Então somente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o suficiente para nos salvar, é o suficiente para de fato te guiar, é o suficiente para de fato te curar, é o suficiente para de fato te livrar. A fé em Deus, na obra do Senhor Jesus Cristo. E voltando para o texto que nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 17, parte B da carta de Paulo aos Romanos, que de fato o justo viverá por fé, ou pela fé, nada mais é do que uma releitura do capítulo 2, versículo 14 de Abacuque, que Paulo está dizendo aqui. Todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, aquilo que Paulo fala lá em Timóteo, que já fez uma boa confissão, aleluia, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós somos
Justo. Quem é justo? Quem é justo? Cadê a sua fé? Eu quero ver sua fé agora. Quem é justo? Quem é justo aqui? O Senhor Jesus te justificou. Quem é justo? Você crê no sacrifício de Jesus no Calvário? Quem crê no sacrifício de Jesus no Calvário aqui? Beleza. Glória a Deus. Você crê? Então, se você crê no sacrifício do Senhor Jesus no Calvário, você é justo. Quem é justo? Amém. E o justo viverá pela fé. E por fé, o que é fé? Firmeza, confiança. Glórias a Deus. No capítulo 11 do livro aos Hebreus, eu ia falar Paulo aos Hebreus, mas não foi Paulo, do escritor aos Hebreus. Glórias a Deus, lá está exemplificado o que é fé. A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que se espera. Então ter fé é fechar os olhos para algumas coisas e loucamente fazer outras coisas? Não, é o firme fundamento de umas coisas, de algo que a gente não vê, mas existe. Mas está lá, no mundo espiritual está lá. Isso é fé. E há vários tipos de fé. Olha, meus amados irmãos, como eu falei para vocês, que nós não precisamos dos acessórios, só o principal o suficiente é a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus, ok? Então muitos buscam acessórios ou outras coisas para motivar, para ter aquela motivação, aquela firmeza para poder andar em fé. Mas a fé vem pelo... E ouvir o quê? A fé parte daqui. E ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós ouvimos a boa e verdadeira palavra de Deus, incontaminada, genuína, santa, assim como ela é, gera em nós fé. Glórias a Deus. Ouvindo a palavra de Deus, gera em nós, ouvintes da palavra do Senhor, fé. Glórias a Deus. E quando gera em nós essa fé, essa pequenina fé, o Senhor nos permite a andar por cima das águas, assim como Ele falou com Pedro. Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá contigo. Venha. E Pedro foi, glórias a Deus. Mas Pedro começou a andar sobre as águas por fé. Mas ele começou a olhar os ventos, os mares e começou a temer. Aleluia, onde há fé não há temor, onde há temor não há fé. Glórias a Deus, ou você crê e confia e seja confiante, ou você teme. Se você teme, você afunda. Se você confia, você caminha. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda falando, meus amados irmãos, sobre o principal, glórias a Deus, eu gostaria que os irmãos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, compreendessem aqui essa noite, não saia daqui precisando e achando que precisa, aleluia, de acessórios, só o principal basta, que é a pregação da palavra do Senhor, que é a fé na pessoa bendita do Senhor, para vencer no mundo espiritual, para vencer no mundo secular. Tu não precisa de motivo e de motivador, aleluia, para caminhar, glórias a Deus, porque o Paulo diz, nós não andamos por vista, andamos por fé. Glórias a Deus, isso interfere totalmente em nossa caminhada, aleluia, terrena aqui nessa terra, porque o justo viverá pela fé, e o viver pela fé é aqui na terra, porque no céu nós não precisamos de fé, porque lá nós vamos vê-lo face a face. Glórias a Deus, o viver é aqui. Aleluia, olha, meus amados irmãos, ainda continuando falando a respeito da palavra do Senhor, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que Jesus ressuscitou, e os discípulos tinham pescado a noite toda, irmão Fernando, e o Senhor falou, olha, joga a rede para o lado do barco. Senhor, nós pescamos a noite toda, mas sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. E lançou a rede. A fé está lastrado aonde, meus irmãos? Na palavra do Senhor Jesus. O centurião, glórias a Deus, quando veio ao Senhor Jesus pedir, clamar ao Senhor, Senhor, há um servo na minha casa que está muito enfermo, eu vou lá para curá-lo. Não, não precisa, basta só uma palavra, e ele será sarado, e ele será curado. O Senhor Jesus se espantou e se maravilhou e falou, nem em todo Israel eu encontrei tamanha fé. Tamanha fé. E o Senhor falou para ele, seja feito conforme a sua fé. Há muitas passagens dos evangelhos, e a palavra do Senhor nos diz, glórias a Deus, que o Senhor falou às pessoas que foram curadas, olha, a sua fé te curou, olha, a sua fé te salvou, aleluia. E numa série passada aqui, nós falamos sobre a armadura de Deus, estava falando sobre o escudo da fé, e teve um momento lá que o Senhor Jesus nos conduziu e falou que a fé é como um músculo, se não for exercitado, ele atrofia. Você tem exercitado a sua fé? Vocês têm exercitado a sua fé?
E exercitar a fé, sabe o que é, meus amados irmãos? É proferir a palavra do Senhor. Senhor, não há porta aqui, mas se a tua palavra diz que há porta, a porta vai se abrir. Senhor, não há cura aqui, os médicos dizem que não há cura, mas se a tua palavra diz, lá no capítulo 53 de Isaías, que o Senhor de fato levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, eu sou curado, eu sou sarado, para a glória de Deus o Pai. Olha, meus amados irmãos, quando nós temos fé em nosso coração, glórias a Deus, e criamos na palavra do Senhor, tudo que nós pedimos está de acordo com a palavra do Senhor, aquilo que está relatado na carta de Tiago, glórias a Deus, que tudo que nós pedimos a Deus, conforme a sua vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, vos será feito. Glórias ao nome do Senhor. E quando nós andamos e fazemos por fé, aleluia, as boas obras acompanham e confirmam a nossa fé, e a fé confirma e acompanha as boas obras, aleluia, porque aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo, porque há outro tipo de fé, irmão Ismael, há outros tipos de fé, há pessoas que creem em palavras de homens, há pessoas que creem em outros deuses, há pessoas que creem, glórias a Deus, em governos, há pessoas que creem em amuletos, mas nós cremos num Deus que é autor e consumador da minha e da sua fé, e Ele nos honra para a glória de Deus o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E o ato principal de exercitar a fé, porque muitas vezes nós falamos de fé aqui e soa como algo abstrato. Você não consegue ver, beleza, eu entendo, fé é fechar o olho e pisar e ver o que dá. Não, é ter a certeza das coisas. Fé não é isso, andar e ver o que dá. Não, está lá, já existe. Vai, toma posse. Toma posse. Eu tinha uma garrafa aqui na época, né? Tomar posse. Glórias a Deus. É isso, é fé. Fé é obedecer. Glórias a Deus. Quando o Senhor Deus dirigiu a sua palavra a Abraão, Abraão, sai da sua parentela, porque de ti eu farei pai de nações, pai de multidões. Abraão não hesitou e saiu. Ele obedeceu. Fé é obedecer, obedecer. Glórias a Deus. E o ato de ter fé, meus amados irmãos, exercitar a fé, diz o apóstolo Paulo lá na carta de Timóteo, 1 Timóteo, não vou lembrar o capítulo e versículo agora, mas Paulo fala a Timóteo, combate o bom combate da fé. Ter fé é combater. Combater contra o que, irmão Ismael? Contra as dúvidas, contra as astutas ciladas do inimigo de nossas almas. Viver por fé, glórias a Deus, e o justo viverá pela fé, conforme nós lemos aqui na palavra do Senhor, a caminhada nosso dia a dia aqui na terra, levantar, acordar, abrir os olhos, todas as manhãs e combater o bom combate da fé, é crer ainda que o acusador, ele veio para isso, para nos acusar, nos acusa, você usa o escudo da fé, você usa a palavra da fé, você usa a confiança no autor da sua fé, glórias a Deus, e caminha por fé, e não olha o vento, a tempestade como Pedro olhou, e ainda que você olha o vento, a tempestade, como Pedro olhou e começa a afundar, o Senhor Jesus, diz o texto bíblico, só estendeu os braços e o ergueu. Você está a 1 metro de distância do Senhor Deus, para te socorrer caso você esteja afundando. Estenda os seus braços, toca no Senhor Jesus. Fé é tomar uma atitude e ter uma ação sobre aquilo que você quer. Você quer um exemplo disso? Olha isso, a palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus estava indo para a casa de Jairo, para curar a sua filha, no meio do caminho surgiu uma mulher com fluxo de sangue, e ela propôs e pensou em seu coração, olha, se eu ao menos tocar-lhe as vestes, eu serei sarada, eu serei curada. E ela pensou, cogitou no seu coração e colocou aquele plano em ação, e ela foi perfurando a multidão e tocou no Senhor Jesus. E quando ela tocou no Senhor Jesus, o Senhor Jesus sentiu um toque diferente, porque dele saiu virtude, outras traduções diz, saiu-lhe poder. Olha, filha, seja feito conforme a sua fé. Fé, cogitar no coração, crer e tomar ação sobre aquilo que está fluindo no seu coração. No capítulo 2 e no versículo 12, se eu não me engano, do livro de carta de Paulo aos Filipenses, diz, portanto é Deus que opera em vós tanto o querer como o executar, segundo a sua boa vontade. Se algo está nascendo no seu coração para você fazer na sua vida, na casa do Senhor, para o Senhor, é o Senhor que quer, é o Senhor que está te inspirando, é o Senhor que está te tocando. Então se disponha, porque é o Senhor quem está plantando essa fé no seu coração, e você precisa fazer com que essa semente de fé floresça, porque o Senhor será glorificado através da sua vida. Não é por obras, meus amados irmãos, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, na fé em Deus, para que a glória seja somente de Deus.
Aleluias e glórias a Deus. Então disso depende a nossa fé, disso depende a nossa caminhada com o Senhor. Somente a palavra, somente a Deus a glória, somente a fé, somente Cristo. Esqueça todo esse tipo de acessório que ensinou lá no século de 1517 para frente, o que já estava corrompida a igreja, e hoje não tem sido diferente. Olha, pega isso, pega aquilo, faça isso, faça aquilo. Volte-se para a palavra do Senhor. Tenha-se um momento com a palavra do Senhor. Quanto mais você come, quanto mais você lê, quanto mais você ouve a palavra do Senhor, mais instruído você fica. O salmista fala lá no capítulo 119 de Salmo, aleluia, que a sua palavra me torna mais sábio do que os anciões. Há muitos anciões que acham porque viveu muito, 100 anos, eu sou sábio, eu sou entendido. Mas se você não tem isso aqui no seu coração, não. E a palavra nos afirma isso. Olha, jovem, ainda que você é jovem, ainda que você é novo, mas se você declina seu coração a meditar, a compreender a palavra do Senhor, ela te faz mais sábio do que aquele que já viveu muitos anos por essa terra. E é essa palavra aqui que ilumina os nossos passos, que ilumina as nossas mentes. É essa palavra aqui, glórias a Deus, que faz com que a tua fé pequena se torne grande. Aleluia, essa palavra aqui que te faz você caminhar e andar dia a dia. Aleluia, e não temer e não combater e apagar todos os dados através do escudo da fé. Tudo vem da palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor lá, escritor aos Hebreus, dizendo duas coisas: que pela sua palavra tudo foi feito, não é verdade? Pela palavra de Deus tudo foi feito, e Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então começa essa semana, glórias a Deus, aleluia, diferente, aleluia, declarando a palavra do Senhor. Olha, meus amados irmãos, houve um episódio em que Moisés estava recebendo os 10 mandamentos, 40 dias já no monte recebendo os mandamentos, e o povo lá embaixo falou: Moisés morreu, Arão, Moisés já foi, glórias a Deus, faça para nós outros deuses. Eles levantaram um bezerro e o Senhor, se acendeu a ira do Senhor, diz a palavra do Senhor, sobre aquele povo, sobre aquela nação. Moisés, vai da minha frente, vai da minha presença. O povo, o seu povo lá embaixo pecou contra mim. A minha ira se acendeu, eu vou consumi-los. Eles começaram a adorar a outros deuses. Aleluia, começou a adorar a outros deuses. Aleluia. E o Senhor falou a Moisés que ia destruir. Moisés, eu vou destruir eles. E de você, Moisés, eu farei uma grande nação. Olha que promessa linda que Moisés estava ouvindo de Deus. Era o nome dele, a partir do nome dele seria feita uma grande nação. Mas Moisés não. Aleluia, ele começou a declarar ao próprio Deus a sua palavra. Olha, Senhor, não. Se o Senhor fizer isso, risca o meu nome do seu livro. Lembre-se da sua promessa. No capítulo 42 ou 45, 22 de Levítico diz que o Senhor se lembra das suas promessas. Se lembra. Ele começou a declarar a palavra de Deus ao próprio Deus. A ira do Senhor se apaziguou. Aleluia, e o Senhor se arrependeu e não fez o que ele ia fazer com aquele povo, porque Moisés falou para Deus a sua própria palavra. Jesus no deserto, quando estava sendo tentado, aleluia, rebateu as tentações do diabo através da palavra de Deus, por fé na palavra do Senhor, por fé, meus amados irmãos. E sem fé é impossível agradarmos a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, você que não conhece Deus, que não tem comunhão com Deus, aí não tem aquela certa intimidade com Deus, aquele que quer se aproximar de Deus tem que crer que Deus existe, e que é galardoador daquele que o busca, porque é Ele quem gera a fé no seu coração, e é Ele quem consome essa fé do seu coração. Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos, para a glória de Deus o Pai. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Anda por fé, mas eu não vejo. Mas nós não andamos por vista, andamos por fé. Mas eu não vejo, irmão Ismael, mas a fé é isso. Você não vê, mas está lá. Você não vê a porta, mas ela está lá, já aberta. Você não vê a cura, mas ela está lá. Você andar por fé. E o jeito mais simples e mais prático de tirar do abstrato a fé e colocar na compreensão dos meus amados irmãos, sabe o que é? Falava com meus irmãos semana passada. É os simples atos de orar. Isso é fé. Você está vendo Deus quando você ora, mas você sabe que Ele está te ouvindo. E você sabe que Ele te responde. Quantas vezes você orou e Ele te respondeu? Isso é fé. Ora, ora, ora. Aleluias.
Põe-se em pé, meus amados irmãos. Semana que vem vai estar a nossa irmã Lauriette ou o irmão Fernando. Não é verdade? Vai ter 2 temas. A irmã Lauriette está com qual? Somente Cristo, e o irmão Fernando, somente Deus a glória. Então, provavelmente, domingo que vem, vai ser um desses 2 temas. Ou somente Cristo com a irmã Lauriette, ou somente Deus a glória com o irmão Fernando, filho da nossa irmã Lauriette. Então, não vai sair da casa Rodrigues. Para a glória de Deus o Pai. Amém, meus irmãos? Essa é a 4ª série já, né? 4ª série, o Senhor tem nos edificado. Amém, meus irmãos? Então, hoje, início da semana, primeiro dia da semana, anda essa semana com fé. Se vier adversidade, problema, declare a palavra do Senhor com fé. Diante do problema que surgir, lá no seu trabalho, lá na sua casa, aonde quer que você esteja, declare a palavra do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o inimigo não tem poder, que ele caia por terra, ele vai cair. A tua palavra diz que eu sou curado e você vai ser curado. A tua palavra diz que portas abertas, a porta vai ser aberta. A tua palavra diz que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa, tua minha casa está salva. Declare a palavra do Senhor essa semana. Aleluia, deixa o seu coração se encher, ferver de fé. E você, justo de Deus, justa de Deus, andará por fé em Deus. Amém? Todos aqui são cristãos, não é verdade? Alguém gostaria de fazer uma boa confissão? Não? Todos? Amém. Para a glória de Deus Pai, vamos fazer a oração da fé. Amanhã, culto normal. Doutrina, né? Isso. Amém. Vamos fazer a oração da... E diz Tiago, em sua carta, se tiver cometido algum pecado, peça a Deus e o Senhor perdoará a voz de todo. É todo pecado. Todo. Talvez esse ou talvez aquele. Não, você precisa fazer isso para ser perdoado, ou aquilo outro é todo. O Senhor Jesus levou todo o pecado sobre si. E se tiver alguém de vós no vosso meio enfermo, chama os presbíteros, unge-o com azeite, e na oração da fé você será sarado, será curado. Oremos com fé, para a glória de Deus o Pai. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, nos colocamos à Tua presença uma vez mais em oração. Ó Senhor, eu Te dou graças por essa oportunidade que o Senhor concedeu a mim, a cada um de nós, de estarmos essa noite cultuando a Tua presença, cultuando na Tua face, sendo, meu Pai, ministrado pelo Senhor, ó Deus, Te louvando, meu Pai, Te glorificando, Deus, por esse privilégio maravilhoso, Senhor, de Te servir, meu Pai, de pertencer ao Senhor, ó Deus, de estar na Tua casa, de estar na Tua presença, de render a Ti somente toda a glória, somente todo o louvor, Pai. Eu Te dou graças, perdoai os nossos pecados, ó Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estiverem enfermos aqui em nosso meio, ou nos acompanhando pela internet, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que sara, o Senhor é um Deus que liberta. Por fé nós oramos, Senhor meu Deus, salva os não salvos, liberta os cativos, cura os enfermos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a semana de cada um, Pai, no seu trabalho, na sua escola, em todas as suas atividades, que nós viemos ser regido e guiado pelo Senhor, em tudo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Para a glória de Deus o Pai, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Que de fato nós sermos guiados e regidos pelo Senhor mais essa semana, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as doces consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vós hoje e sempre. Digamos todos amém. Despedimos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vão em paz e que o Senhor vos abençoe.